Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quem encontrou, diga amém. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. E perguntou-lhes então: em que pois sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, ou seja, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém do seu lado. Isso. Ó, tem gente que não obedece o pastor por nada. Você pode falar o que for, a pessoa não obedece por nada, e depois não sabe por que não recebe. Isso. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu só queria conversar com o sonoplasta. Eu não sei se essa caixa da direita está funcionando, ou é o meu ouvido que está meio surdo. Se puder alguém olhar para mim, porque eu estou escutando o som dessa caixa e a da direita não escuto. Isso, ele vai descer aqui para nos ajudar. Obrigado. Isso era um serviço do pastor Roberto Marinho, mas como ele está ocupado, tocando teclado, apresentando seus talentos, né? O rapaz está vindo? Isso, em nome de Jesus ele vai chegar aqui. Espírito de tartaruga, eu te repreendo agora. Ainda bem que ele é crente, viu a carinha dele, veio sorrindo. Você vai gostar do que eu vou falar assim que terminar aqui, ó. Isso. Aleluia. Aleluia. Acho que melhorou um pouquinho. Você tem como colocar um pouquinho de agudo nele aí para mim? Som. É que a minha voz é afônica, viu, gente? E como eu estou todo dia na estrada, minha voz é a minha enxada. Se eu não tiver com ela bem afiada, não consigo fazer o trabalho, e depois eu não consigo pregar. Som. Isso. Um pouquinho. Som. Som. Isso. Roberto, pode me ajudar ou não? Falar para ele aqui o que eu preciso. Som. Aleluia. Pode dar um glória a Deus aí, igreja? Pronto. Som. Tá bom, querido. Tá bom. A gente vai se virando aqui. Tá bom. Valeu. Deus te abençoe, viu? Se você puder colocar um pouquinho de reverb lá para mim, eu te agradeço, tá?
Aí, no final do culto, todo mundo dando um beijo nele. Pelo sorriso está carente o menino, né? Além do sorriso, dá um abraço também. Mas quem falou que é carência de amor? Que pensamento que você teve, hein? É outro tipo de amor. Isso aqui vale até um ensinamento. Quem se lembra de uma passagem bíblica que Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Quem lembra desse texto? O que Pedro disse? Aí Jesus insistiu na pergunta: Pedro, tu me amas? E o que foi que Pedro disse? Aí Jesus insistiu de novo: Pedro, tu me amas? E o que Pedro disse? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Alguém sabe por que Jesus perguntou para ele 3 vezes? Alguém vai dizer que foi porque lá no Getsemane, ou momentos antes, Pedro negou Jesus 3 vezes. São coisas de pregadores, mas a verdade é outra. O Novo Testamento foi escrito na língua grega, e como o mundo do tempo de Jesus era dominado pela essência helênica, ou seja, pelos gregos, a língua que imperava era a língua grega. E a palavra amor no grego, ela tem 3 significados. Existem 3 tipos de amor no grego. Existe o amor eros, o amor philos e o amor ágape. Jesus, quando falou com Pedro, falou com ele em grego. E Jesus disse para ele: Pedro, eros me, ou seja, você me ama com amor eros, que é o amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem. E o amor eros faz a pessoa fazer loucura por aquele que ama. Alguém aqui já amou alguém? Ninguém amou igreja sem amor. Eu vou perguntar de novo: alguém já teve um amor na vida aqui? De um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem? Já teve isso? Alguém já fez loucuras por esse amor aqui? Pronto, alguém já pegou aqueles carros de som e botou na porta da casa da pessoa? Pagou aquele mico? Porque o amor eros faz a pessoa enlouquecer por aquele que ele ama. Jesus está falando com Pedro: Pedro, eros me, faria uma loucura pelo amor que você sente? Ele disse: sim, Senhor, eu faria. Aí Jesus apertou e falou: Pedro, philos me. O amor philos. O que é o amor philos? É o amor de irmão por irmão, de filho por pai, de mãe por filha, de filha pelo pai, ou do filho pela mãe. É o amor, aquele amor de coração que chega a doer. Aí Jesus diz: Pedro, tu me amas como um filho ama o pai, ou como o pai ama o filho? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus insistiu de novo e disse: Pedro, agapas me. E aí o coração de Pedro ficou triste. Por isso que ele respondeu: tu sabes que eu te amo, Senhor. Porque o amor ágape é o amor que você ama sem esperar nada em troca. Agapas me significa: você me ama ainda que eu não te ame, Pedro. Pedro travou e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, só vale aqui o ensinamento: existem 3 tipos de amor, né? Então, o amor que eu disse ao moço da camisa verde, e tomara que ele não seja palmeirense, era somente esse. É o amor philos, não é o amor eros, porque ele mostrou aliança. Aliança é o amor eros. Aqui no coração é o amor philos. E o amor ágape, esse só Deus tem. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Olha para o seu irmão e diga para ele: você está preparado? Diga: faremos uma viagem nessa noite. Mas é uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Quem não quiser fazer essa viagem, a porta da rua é serventia da casa, tá? Dá tempo de ir para casa assistir o Corujão ainda pelo horário. Se ficar conosco aqui, coruja você não vai ver essa noite. Você corre o risco de ver a pombinha do Espírito Santo voar sobre nós aqui nesse ambiente. Amém? Tem algum pentecostal aqui dentro? Então eu acho que eu me encontrei. Pastor Roberto, mude a música para mim, por favor. Eu li com os irmãos essa noite Atos capítulo 19, porque o nome da conferência é Impacto, pastor Marcos. E para mim, não há um texto mais impactante no Novo Testamento do que esse texto que eu li com vocês. Atos dos Apóstolos capítulo 19 é uma pérola da história do cristianismo. Quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que existem 2 tipos de fé em Cristo: uma antes de Paulo e outra depois de Paulo. A fé que havia em Jesus Cristo antes do apóstolo Paulo era uma fé que mesclava judaísmo com
a nova religião que surgia, cujo nome não era o cristianismo ainda, era chamada de O Caminho. Por isso que Pedro e João foram ao templo à hora nona. Aquela igreja não era uma igreja cristã, era o judaísmo. Então, até Paulo, todos os crentes que criam em Jesus, acreditavam em Jesus, mas tinham ainda as suas pernas, os seus pés fincados na religião judaica. Quando o apóstolo São Paulo é salvo por Jesus, é ele que começa a construir uma filosofia chamada cristianismo. O cristianismo não é só uma religião, é uma filosofia de vida. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. O que há de religioso nesse texto que eu vou falar agora? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há religião nisso. Isso é um princípio, é uma filosofia. Porque o cristianismo ele vai além da religião, é uma filosofia de vida. Por isso o Ocidente, onde nós moramos hoje, ele está fundamentado no moral judaico-cristão. Não é apenas a religião, mas sim princípios. Princípios de honrar pai, de honrar mãe, princípios de não cometer coisas erradas, de não matar as pessoas, etc. e etc. Então o apóstolo São Paulo, ele divide o tempo. É ele quem vai construir o cristianismo como nós conhecemos hoje. Um cristianismo puro. É ele quem arranca o ranço do judaísmo do nosso meio. Se você ler a carta aos Gálatas, você vai ver Paulo dizer assim: eu resisti a Pedro na cara. Porque para Pedro, haviam crentes que eram mais crentes que os outros. Os judeus iam para um céu diferente dos gentios. Porque Pedro só acreditava nos homens que haviam feito a circuncisão do seu prepúcio, do seu órgão genital. E aí vem Paulo e diz assim: mas a circuncisão nossa não foi feita no nosso órgão genital, foi feita no nosso coração. E Paulo começa a discutir com Pedro. Então Paulo é o homem que enfrenta os velhos pais da igreja para que o cristianismo se tornasse como nós temos hoje aqui. A fé cristã está fundamentada em Jesus, porque ela foi lapidada pelo apóstolo São Paulo. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Tudo que nós conhecemos como homilia, rito de fé cristã, vem das cartas do apóstolo São Paulo. Se fôssemos usar o Velho Testamento, nós já estaríamos mortos, apedrejados ou coisa pior. Porque o Velho Testamento é o olho por olho, é o dente por dente. A alma que pecar essa, o salário do pecado é a... Todos pecaram e destituídos estão da... Se todos pecaram e estão destituídos, o que nós fazemos com esses que estão aqui? Esses não estão mais destituídos porque a graça em Jesus abriu a porta do céu e o nosso nome está escrito lá. Então devemos tudo isso ao apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, ele vai pregar em uma cidade chamada Éfeso. Diga comigo, Éfeso. A cidade de Éfeso era a terceira maior cidade da Grécia Antiga. Uma cidade rica, uma cidade extremamente importante. Havia na cidade de Éfeso um porto. E esse porto era tão frequentado porque toda a Ásia Antiga, para que as pessoas pudessem se comunicar de países a países, os barcos não havia ainda combustível. Eles eram movidos à força humana de escravos. Então, quem fosse de um país ao outro no Oriente Médio, era preciso parar no porto de Éfeso, para que os escravos descansassem, para que pudessem comprar comida, para que pudessem comprar bebida. Isso foi transformando aquela cidade numa megalópole. Éfeso tinha 500 mil habitantes no seu tempo. Em altas temporadas, 1 milhão de habitantes. E eu estou falando de uma cidade de 2000 anos atrás. Então imagine o tamanho, o potentado dessa cidade. Uma cidade grega. Diga comigo, grega. Não ouvi direito? Pergunte para o seu irmão: você conhece alguma coisa de gregos? Todo mundo conhece sobre gregos. Você já estudou sobre isso. Quer ver? Até as pessoas estão fazendo assim: eu não sei nada de grego. Quando passa um homem bonito na rua, a mulherada fica oriçada e diz: lá vai um Deus. Ah, isso a senhora sabe. Não sabe nada de grego, mas isso a senhora sabe. Por quê? Porque os gregos sempre foram uma raça acima e além do seu tempo. Imagine vocês que esse povo antigo, antiquíssimos, já dominavam o mundo do seu tempo com a sua cultura. Os gregos inventaram a tal da filosofia. Filosofia que até hoje deixa os nossos filhos atormentados. Um dia desse eu recebi uma mensagem de uma das minhas filhas, que é universitária, e ela quase não escreve. Então quando ela escreve é problema, já me deu desarranjo. Falei: o que a Karen está me escrevendo? Já sentei num cantinho, abri para ler, e lá estava assim: pai, me ajuda nessa dissertação, não estou conseguindo fazer a interpretação desse texto.
E eu me senti um super-herói, porque eu amo ler, eu já li quase 10 mil livros. Então eu falei, eu amo ler, eu amo interpretar livros e histórias. E eu comecei a ler, eu li a primeira frase, li a segunda, li a terceira, voltei na primeira fase de novo, li de novo, tive que voltar 3 vezes. Na terceira vez eu desisti. Eu rolei para ver quem é que tinha escrito aquele texto tão incrível. Platão. O infeliz do Platão viveu 1000 anos antes de Jesus. E tudo que ele escreveu 1000 anos antes de Jesus, até hoje, os nossos filhos na faculdade, na universidade, a mente deles sai fumaça, porque as pessoas não conseguem sequer compreender o que é que eles estavam pensando ou imaginando. Esses homens tinham uma capacidade mental acima da média. A palavra filosofia é uma palavra grega, na verdade a junção de duas, a palavra philos e a palavra sofia. A palavra philos, amigo, amante, irmão. A palavra sofia, sabedoria, inteligência. Amantes da sabedoria, namorados da inteligência, irmãos do conhecimento. Eles inventaram isso lá atrás. E isso porque eu falei só de Platão. E se a gente falasse sobre Aristóteles? E se falássemos sobre Sócrates? Quem já ouviu falar sobre Sócrates? Não é o jogador de futebol da sua década de 1900 bolinha, não. O Sócrates grego. Você sabia que Sócrates nunca escreveu uma única palavra? E todo mundo fala dele, todo mundo escreve sobre ele, porque a escola dele era uma escola oral. Ele só falava, ele nunca colocou nada no papel. E aqueles que foram alunos, daqueles que ouviram as histórias dele, é que passaram os ensinamentos para frente. Então os gregos têm esse alicerce. Não bastassem ser inteligentes, pense num povo bonito. Eu já dei provas aqui, lá vai um deus grego, uma deusa grega. Se você der um Google aí agora, digitar deuses gregos, o panteão do deus dos gregos, vocês vão ficar malucos. Vocês vão ver Zeus, o deus dos deuses para os gregos, queixo quadrado, barba por fazer, aquele peito desse tamanho e uma barriga de tanquinho igual a do pastor Marcos Roberto. Deus está vendo, é o sonho, né, pastor? É o sonho. Se você pegar desenhos ou imagens ou estátuas da deusa Afrodite, Diana, Hera, Hermes, Teseu, Hércules, todo o panteão do pensamento dos gregos eram pessoas belas, extremamente bonitas. Então os gregos são bonitos e são inteligentes. E agora na cidade de Éfeso vem o potentado da riqueza deles. Eles eram extremamente ricos. Então é um povo que, além de ser bonito, inteligente e rico, tem uma religião só deles e um céu que ficava na Grécia, porque o céu dos gregos ficava ali no alto do Monte Olimpo. E daí vem a palavra Olimpíada, porque também são eles que inventam o tal do esporte. Os gregos inventam a medicina. A medicina nasce com Hipócrates. E mais tarde são os egípcios que vão melhorar com a sua tecnologia já antiga o que é a medicina. Tanto que até os dias de hoje, quando encontra uma múmia, ela está lá em estado de conservação depois de 3.000 anos. Como é que esse povo tinha tudo isso? Tudo isso são os egípcios que inventam, mas começam com Hipócrates na Grécia. Então, esse povo não era um povo normal. E é para esse povo que Paulo vai pregar. Porque geralmente o missionário, ou quem quer começar um ministério grande, ele vai para um lugar onde as pessoas têm muita carência, muita necessidade. Paulo é judeu. Ele poderia ter saído de Israel, descido um pouquinho, entrava no primeiro país do continente africano, que é o Egito, e depois ir para o continente africano, porque o continente africano sempre foi sofrido em toda a história. E é muito fácil para você ganhar uma pessoa sofrida para Jesus. Basta você levar comida. O evangelho de Tiago: leve comida, leve uma palavra de fé, leve roupa para eles. E depois que você der comida, roupa e uma palavra de fé, você pergunta o que eles querem, se querem aceitar Jesus. E você vai ver milhares de pessoas aceitarem Jesus como Salvador. Falo isso com experiência própria, porque eu já tive várias vezes no continente africano. Então a necessidade faz isso. Paulo, ao invés de descer e pregar para um povo pobre, cheio de necessidades, ele sobe à Grécia e vai pregar para homens e mulheres que aparentemente não tinham necessidade de nada. Eu sou fã desse Paulo. Me apaixonei tanto por ele que estudei sobre ele de todas as formas possíveis. E eu descobri que Paulo era um nanico de 1,5 metro de altura, que tinha uma cabeça desse tamanho, era calvo e caolho e manco de uma perna. E você ainda acha que você é feio? Olha como Deus é. Deus usa as coisas desse mundo para fazer as pessoas ficarem perdidas.
Porque Deus vai mandar para a Grécia um ser humano que aparentemente não tem nada para oferecer a eles. Um homem de 1,5 metro de altura, arrastando uma perna, caolho e manco ainda, calvo por natureza. Imagina Paulo entrando em Atenas, a capital do mundo antigo, do intelecto. Imagina ele caminhando por aquela terra, aquelas mulheres belas, aquelas beldades, aqueles homens fantásticos, passando perto do velho nanico Paulo, depois passando todo mundo procurando uma madeira. Pergunte para quê? Para bater e falar, isola. E a mulherada falando assim, a mãe dele deve ter jogado pedra na deusa, para ele ter nascido feio desse jeito. Porque aparentemente falando, ele não tinha nada. As pessoas não o respeitavam pela sua aparência. Mas quando ele andava pelas ruas da Grécia, haviam seres invisíveis na Grécia. E estes seres não olhavam para a aparência dele. Esses seres olhavam para dentro dele. E quando olhavam para dentro dele, enxergavam não apenas o espírito de Paulo, mas aquele que habitava dentro de Paulo. Ou você esqueceu que também é Paulo que vai dizer para nós que nós somos templo do... Você não é só isso que as pessoas veem. Você não é apenas uma carcaça que caminha sem rumo pelas ruas. Há dentro de você a habitação plena do poder de Deus, da essência de Deus, e por que não dizer da própria pessoa de Deus? Porque o Espírito Santo não habita em templos feitos por mãos humanas. Está escrito na palavra. Quando nós saímos dessa igreja e fechamos ela, ela fica extremamente vazia. Só se Deus quiser colocar um anjo aqui. Não sei se o anjo vai ter coragem de ficar aqui para ficar guardando cadeira, parede. Mas Deus não habita aqui. Deus visita esse templo. Quer perguntar quando? Quando você entra aqui dentro. Você não vem aqui para buscar a presença de Deus. Você entra aqui trazendo a presença de Deus. E é isso que muitas pessoas não entendem, Lucas. E é por isso que o culto às vezes fica travado. Porque as pessoas dizem, eu vou à igreja em busca de Deus, eu vou à igreja em busca de poder. Ai Deus, mas eu estou dentro de você, criatura. Ou seja, a pessoa nem percebe que Ele está lá dentro. Aí a pessoa entra aqui dentro tão triste, tão fria, e passa o culto inteiro calado, olhando o pregador com essa cara, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Aí passa o culto inteiro sem sentir nenhuma emoção, porque não tem percepção mais, não percebe a presença de Deus, e fica o culto inteiro olhando o pregador com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Aí vem para um culto como esse, que é uma festa de impacto, e ao invés de abrir a boca para adorar a Jesus, fica com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. E por que ficam assim? Porque não entendem o que estão fazendo e nem onde estão. Deixa eu te dizer uma coisa: 90% dos crentes conseguem entrar na igreja, e não mais do que isso. Mas tem uns 10% que entram na igreja e conseguem ir para o culto. Eu vou falar de novo, ver se você entende. Entrar na igreja, qualquer um entra. Fizeram até uma piada, Melk. Por que o cachorro entrou na igreja? Quem sabe? Porque a porta estava aberta, eureka. Então, entrar na igreja não é mérito para ninguém, porque até cachorro entra dentro da igreja. Eu quero ver entrar no culto. E como eu entro no culto? Paulo ensinou isso. Quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, uns têm salmos, louvores, e outros têm testemunhos, palavra. Aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. E é nas regiões celestiais que o milagre que você tanto espera acontece. Então você tem que participar do culto. O culto não é como uma reunião da maçonaria, como uma reunião do Lions Club ou do Rotary Club, onde você vai ouvir uma pessoa falar sem parar, porque ela é perfeita, vai ouvir o testemunho dela, vai bater palma, assoviar, ou vai levantar e ir embora comer pipoca. Não! Isso aqui é um quartel-general, gente. Por que o pastor me trouxe aqui? Porque eu sou um soldado experimentado no campo de batalha. A minha patente aqui é mais alta do que você. E eu estou aqui para te dizer que é possível sobreviver lá fora. Mas não dá para sobreviver lá fora se você não se abastecer aqui dentro. E para se abastecer aqui dentro, você não pode ficar paralisado. Você não pode ficar aqui apenas olhando as pessoas. Você não pode ter vergonha do que as pessoas vão pensar sobre o seu tipo de culto. Porque Deus é apaixonado por gente doida.
Ah, você não entendeu, eu vou falar de novo. Deus ama gente maluca. E qual a diferença dos normais numa reunião como essa e os malucos? Os normais ficam aí, bracinho cruzado, perninha cruzada, chicletinho na boca, olhando para o céu, filosofando. To be or not to be, that's the question. O maluco, ele entra aqui e faz uma adoração extravagante. Ele quer chamar a atenção de Deus. E Deus ama, ele fica esperando os seus filhos, à espreita, esperando alguém chamar a atenção dele. Uma vez alguém falou: pastor, por que Deus não fala comigo? Você não fala com ele. Eu era recém-casado, há 30 anos atrás. E eu estava na minha casinha lá pequenininha, tinha 3 cômodos. E eu estava preparando uma pregação, para a noite eu ia pregar. E a minha esposa estava ali na área de serviço, que era a cozinha e um tanque do lado. E aqui do outro lado tinha o meu quarto e o berço da minha primogênita Karen. E eu estava aqui orando, falei: Senhor, me dá uma mensagem. Eu já tinha orado, jejuado, a unção, a inspiração não vinha. De repente, irmãos, eu quase morri do coração. A minha filha, a Karen, era bebê, ela deu um grito. Mas sabe aquele grito de filho de pentecostal mesmo? Ela deu um grito que quase rachou o teto. Eu falei: mas morreu a menina. Quando eu fui empurrar a cadeira, não deu tempo, eu senti um vento passar atrás de mim. Eu falei: meu Deus, The Flash passou aqui. Eu olhei, era minha esposa, mas ela passou numa velocidade e entrou no quarto. Quando ela entrou no quarto, eu falei: a menina morreu. Eu entrei atrás dela desesperado. Quando eu cheguei, lá estava minha esposa já, com a bebê no colo. Eu não sei que velocidade foi essa. Ela conseguiu chegar, abriu o véu, pegou a criança, colocou no colo e começou a fazer assim. E fazia assim para mim. Psiu, psiu. Aí eu falei: o que foi ela? Aí ela fez a bebê deitar, dormir, colocou no berço, colocou a chupetinha, fechou o véu, passou perto de mim com o peito estufado, como que dizendo: eu tenho poderes, sabe? E mãe tem poder mesmo, a gente não tem. Eu não tenho nem paciência. Aí eu fiz tudo aquilo. Ela não me explicou nada, não falou nada. Foi embora, eu fui, sentei ali para escrever a pregação. Falei: Senhor, me dá uma inspiração. O Senhor disse: mais? Foi: mais o quê? Eu te dei ali atrás. Falei: que inspiração? O Senhor falou: lembra tudo. Aí eu lembrei, grito estridente, uma super mulher passando, pegando a criança, acalmando ela e colocando para dormir. O Senhor disse para mim: é assim que eu ajo. Falei: me explica, Senhor. Eu estou no culto, vocês estão tudo calado, vocês estão tudo dormindo, vocês estão tudo assim, olhando. Para mim está tudo bem. Mas quando um de vocês resolve dar um grito, quando um de vocês resolve levantar a poeira e falar assim: eu não aceito mais a situação que eu estou vivendo. Quando você diz assim: eu não levo mais afronta para minha casa, aí você coloca Deus em posição de sentido para te pegar no colo. O que eu vou pregar a partir de agora não é para crentes normais, é só para crentes loucos que acreditam que Deus ainda impacta a vida das pessoas. Tem alguém que acredita nisso? Então agora não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus, por favor. O apóstolo São Paulo entra na cidade de Éfeso, uma cidade grega. Os gregos ricos, bonitos, inteligentes, donos de um céu só deles, com deuses e milhares deles. Não bastasse isso, os gregos também eram feiticeiros. Dá para acreditar que uma civilização tão adiantada, que tinha um céu só deles, que eram ricos, bonitos, inteligentes, ainda eram feiticeiros? Com base no que, pastor? É só você ler a Bíblia. Atos capítulo 19 inteiro, capítulo 20, você vai ver tudo que eu estou falando aqui. Aí Paulo está na cidade dos homens ricos, das mulheres bonitas, do povo que não tem necessidade de nada, que acreditam em Deus ou nos deuses e acreditam em demônios. E Paulo está andando pelas ruas da cidade. Interessante é que quem conhece a Bíblia vai se lembrar que o apóstolo Paulo já esteve na cidade de Éfeso uma outra vez. Só que a primeira vez que ele esteve em Éfeso, a Bíblia diz que ele desceu no porto, começou a pregar, e ele teve que fugir, porque apedrejaram ele. Jogaram pedras sobre ele, ele teve que passar uma noite inteira escondido num cais, atrás de um barril, ou dentro de um barril, para não morrer. E quando ele entra no barco e sai dali, eu imagino ele fazendo um voto: eu não piso mais essa cidade endemoniada de jeito nenhum.
Ele quase morreu ali. Só que agora o Paulo que está visitando essa cidade, no capítulo 19, não é mais o jovem Paulo, é o velho Paulo. 20 anos depois, quantos anos eu disse? 2 décadas depois que ele esteve lá e foi expulso, ele volta. Ele não voltou lá porque ele quis. Ele estava na cidade de Corinto, era aniversário da igreja, era dia de Pentecostes, porque em Pentecostes todas as igrejas se reuniam para comemorar a inauguração delas. Vocês vão ver isso nas cartas de Paulo, ele dizendo: neste Pentecostes não pude estar convosco porque estava em viagem. Então a igreja já tinha esses agrupamentos, esses ajuntamentos, como nós estamos tendo hoje aqui, numa conferência, já havia naquela época, só que era anual. E Paulo está vindo da cidade de Corinto. Ele recebeu presentes da igreja, através da mão do pastor presidente, que era Pedro, que queriam dar para ele uma casa de veraneio, mas ele se recusou a ir para a aposentadoria. Ele era um missionário, e o missionário não consegue ficar parado. Ele queria plantar igrejas, era um ministério dele. Então ele pegou toda aquela oferta, e naquela noite ele orou dizendo: Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? E o Espírito Santo falou para ele: Éfeso. E agora vai Paulo de novo para aquela mesma cidade. Só que agora ele não vai mais como jovem, porque o jovem vai no ímpeto, o jovem vai na força do seu braço, o jovem vai achando que é dono do seu tempo, que sabe tudo, porque é descolado e um pouco mais. Com o jovem está a força, mas falta a ele a experiência. Falta ao jovem a habilidade, irmã Conceição. Como eu sou um pregador já antigo, porque eu prego desde os 13 anos, eu alcancei várias gerações, pastor Marcos, inclusive a sua, desde que o senhor era pequenininho, que o senhor me via pregar. Então eu alcancei várias gerações. E aí de vez em quando alguém fala assim: poxa, pastor Marcos, o senhor não tem mais aquela unção de antes. Me dá uma raiva. Aí eu de vez em quando eu pergunto: por quê? Fala: porque o senhor não dá mais aqueles golpes de Kung Fu que o senhor dava no púlpito. Aí eu falo: criatura, eu tenho 50 hoje, com carinha de 60 e corpinho de 70. E porque não é você, bocó. Só Deus sabe quantos remédios eu tomo por noite. E está aqui o meu enfermeiro que me dá injeção todo dia, pastor Roberto. É isso, a vida passa e a gente vai envelhecendo. Então eu não consigo mais ser aquele menino de antes. Só que se você parar para ouvir, vai ver que a voz ainda é do menino, a embalagem já não é mais, mas a cultura e a sabedoria e a forma como prego está muito melhor. O jovem tem a força, o velho tem a experiência. Só a força vai te jogar dentro de um buraco, só a experiência não vai te levar a lugar nenhum, a não ser você ficar lembrando do passado. Bom seria se conseguíssemos colocar os dois dentro de um mesmo invólucro, ter a sabedoria de um velho e o ímpeto de um jovem. Aí chegaríamos ao padrão, o nível perfeito. O jovem que entrou em Éfeso a primeira vez, ele não vasculhou a cidade, ele não estudou sobre a cidade. Deus mandou: eu vou lá pregar. E foi pregar. Quase mataram ele. 20 anos depois ele vai para a mesma cidade, só que agora ele não entra pregando. Ele desce no porto, não fala para ninguém que ele é crente, nem o que ele foi fazer lá. Ele começa a andar pelas ruas da cidade. Ele começa a mapear o território. Ele começa a ver quem são os inimigos dele. Ele quer saber porque 20 anos atrás o demônio expulsou ele de lá, mesmo Deus tendo mandado ele para lá. O problema do crente, às vezes, é subjugar o seu inimigo. Não subestime o diabo. Ele existe, ele é real, e ele tem poder. Os crentes modernos, esses pentecostais, ou os neopentecostais, os pentecostais fanáticos, falam mais do diabo do que em Jesus. E é claro que o diabo não vai encarar eles aqui, porque aqui o território é de Jesus. Mas tudo que você fala é anotado, e o diabo é revanchista. E hoje ele não te pega, mas amanhã, depois de amanhã, o diabo tem um dom que o crente não tem. Pergunte qual? Paciência. Ele não importa que o projeto dele contra a sua vida quebrou no culto de hoje. Ele não fala assim: eu vou desistir daquele crente, vou desistir daquela mulher, não consigo. Não venceu hoje. Ele chega perto de você e ela está respirando ainda? Tá, então enquanto houver fôlego, eu posso derrubá-la. Eu posso derrubá-lo.
Os grandes homens e as grandes mulheres de Deus, da minha geração e de outros que tombaram, pastor Marcos, tombaram por isso. Brigaram demais com o diabo, chamaram demais a atenção dele, e fizeram tudo enquanto tinham robustez espiritual. Só que foi passando o tempo, eles foram deixando as velhas práticas, que são as práticas que nos colocam de pé: oração, jejum, leitura da Bíblia, vigilância, coisas antigas. Não é preciso apresentarmos aqui uma fórmula nova, não, receita antiga. Mas hoje não temos mais isso, não precisamos mais orar hoje, não precisamos mais cantar, não precisamos mais isso, nem mais aquilo. As mensagens são feitas em 5 minutos antes do culto começar. É baseada na última fala do William Bonner, do Jornal Nacional, ou a última mensagem que veio pelo Google, ou o último videozinho do TikTok. Os cultos foram transformados, deixaram de ser cristocêntricos e se tornaram cultos para o homem. Veja se eu estou falando demais, anota. Não, eu gosto de ouvir aquele louvor. Você gosta de ouvir aquele louvor, mas aquele louvor é para você? Louvor é para quem? É para Deus, mas você que gosta de ouvir. Então aquele louvor não é para ele, é para você. Nós passamos a metade do culto pensando só em nós, e a outra metade, que Deus pense em nós. Nós não pensamos em Deus em momento algum no culto. Entramos na igreja e queremos que Deus seja o gênio da lâmpada, que Ele realize os nossos desejos. E a igreja que vender a melhor propaganda terá mais pessoas. E enquanto tiver mais testemunhos, mais pessoas continuarão indo lá. Principalmente se o Deus daquela igreja for dono do ouro e da prata. Se Ele resolver os problemas financeiros e tiver na mão a chave de um banco. A outra igreja que está bombando é porque o Deus deles é um agente matrimonial. Ele conserta casamentos. Ele traz de longe aquele que foi embora. As igrejas têm essas propostas, e nenhuma dessas propostas faz o crente ficar firme, porque isso não é culto. Alguém fala: como é que o senhor aguenta tudo que o senhor passa? Tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Porque não é você de novo, bocó. Fala: como é que o senhor aguenta, pastor? Só tem uma explicação: os meus pés estão fincados em uma rocha. E o que foi que fincou os meus pés na rocha? Eu conheci Deus de verdade. Me apresentaram um Jesus que se manifesta de duas formas. Pergunte quais? Como Salvador e como Senhor. E qual a diferença, pastor? Todos querem o Salvador, ninguém quer o Senhor. Explica, pastor, explico. Quem é que não quer ser salvo? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todo mundo quer esse Jesus. Venha como está. Todo mundo quer Ele. O problema é que depois que vem, não pode ficar como veio. É forte. É sério. É sério. E aí, para não ficar como veio, precisa de um pastor, precisa de uma pregação verdadeira, precisa de ensinamento bíblico, para falar para a pessoa que se ela não se converter, ela vai para o inferno mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo sendo rico, mesmo sendo bonito, mesmo tendo tudo aqui na terra, porque nada do que tem na terra será arrastado para o céu. A proposta para o céu é outra. E qual é a proposta para o céu? É renúncia. É você entrar aqui dentro, esquecer um pouco de você e lembrar dele. Lembrar que Ele morreu na cruz por você. Não é você ficar dizendo: o Senhor tem que me dar. Ele já te deu mais do que você precisava. Você não pode servir a Jesus por aquilo que Ele tem para te dar, e sim por aquilo que Ele já te deu. E o que foi que Ele me deu, pastor? Todo o sangue dele foi derramado na cruz. Os seus pecados foram perdoados. O seu nome está escrito no livro da vida do céu. Se a trombeta do arrebatamento tocar agora, você não fica nesse mundo, você sai daqui lá para o céu. Os apóstolos da Bíblia tentaram ensinar, mas ninguém deu ouvidos. Um apóstolo disse assim: aquele homem ou aquela mulher que esperam em Cristo somente para esta vida são os mais miseráveis. O que é esperar em Cristo somente para essa vida? É esperar que Ele te cure, esperar que Ele te dê um casamento, esperar que Ele abra a porta financeira, esperar que Ele te dê um carro, esperar que Ele cuide do seu filho. Isso é esperar em Deus somente nessa vida.
O apóstolo disse: quem espera em Cristo só nessa vida é o mais miserável. O cristianismo começa aqui, mas não termina aqui. É a única religião do mundo que começa nesse plano e aponta para a eternidade sagrada verdadeira. E a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue. Não é contra aquela querida amiga sua que tem uma língua bifurcada, parecendo uma cobra, que fica te atormentando no Instagram, no Facebook, ou no videozinho do TikTok. Porque tem pessoas aqui, e olha, eu não estou com dom de revelação igual do Jackson, mas estou sentindo. Tem pessoas aqui em depressão profunda, porque estão dizendo: eu quero morrer, porque o mundo inteiro está contra mim. Porque entrou lá no Instagram, a pessoa tem 5 seguidores, 3 está falando mal dela, diz: o mundo me odeia. Eu vou ali morrer e já volto. Eu só tenho 8 milhões de seguidores. Já pensou se eu parar para ouvir o que eles falam? Então, como é que o senhor aguenta, pastor? É simples, eu não leio. Eu não sou louco. Mas isso só gente experiente faz. O jovem não aguenta, não, eu tenho que vir, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Você fica pensando que os outros vão falar de você. Quem fala de você não paga a sua conta, não te visita quando você está doente, não te abre uma porta quando você precisa. E você vai dar atenção para o Zé das Couves. Sabe o que a sabedoria diz? Só se preocupe quando é alguém que está acima de você falando, porque senão você chamou a atenção de alguém que está lá em cima. E se alguém lá em cima olhou para você e começou a te perseguir, é porque essa pessoa que está lá em cima diz: eu já passei por ali e cheguei aqui, esse aí vai chegar também, então eu tenho que pisar nele. Aí você vai, quando a briga for para cima, vai para cima. Mas se for com gente aqui embaixo, ignora. Quer crescer na vida? É assim. Deus quer impactar a sua vida hoje, arrancando de você sentimento de autocomiseração. A senhora tem 30 anos, está com cara de 60. O senhor, idem. Está à base de Rivotril e Lexotan, e faz terapia todos os dias. E as suas crianças estão com os pulsos cortados porque não suportam existir num mundo injusto. E acha que o problema está com o bullying do amigo? Nós crentes somos caminhantes de 2 mundos. Falei pelo Espírito agora. Vou falar de novo. Nós crentes pentecostais não somos normais. Somos caminhantes de 2 mundos. Um dos nossos pés pisa a terra, o outro pisa nas regiões celestiais. Parte de você fala a língua da terra, a outra parte de você fala a língua dos anjos, dos céus. Ou não? Ou estou pregando uma igreja errada? É assim ou não é? Se somos caminhantes de 2 mundos e temos esse livro que nos ensina, a sua briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra espíritos da maldade que habitam em regiões invisíveis. Enquanto algumas igrejas se preocupam com Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, a Bíblia Sagrada manda você se preocupar com tronos, com potestades, com espíritos que vivem em uma outra dimensão, espíritos que dominam cidades, que dominam países, que dominam continentes. Ou não tem deslido na Bíblia quando o nosso irmão Daniel teve que jejuar 21 dias, jejum inteiro, não é jejum de legumes. As pessoas confundem o jejum de Daniel. Não estou no jejum de Daniel, 21 dias comendo legumes. O jejum de legumes é quando ele era menino, entrou lá em Babilônia. O jejum de 21 dias é quando ele é um velho. Ele acordou, sentiu um ambiente de Babilônia estranho e foi orar: Deus, o que está acontecendo aqui? O mundo espiritual de Babilônia está diferente. E Deus não falou com ele. E Deus sempre falava. Percebendo que Deus não falou, ele jejuou um dia. Deus não falou, jejuou 2. Deus não falou, jejuou 3 semanas, sem comer, sem beber, 21 dias integral. Quando ele estava na beira do rio Haidekel, junto com os engenheiros, tentando criar um aqueduto para a Babilônia, 2 horas da tarde, sol quente, o jejum dele foi tão violento que rasgou a película que separa o nosso mundo do outro mundo. É forte.
Alguém aqui já ficou na frente de um espelho, olhando lá para dentro? Alguém aqui já teve a curiosidade, ou a loucura, ou a idiotice mesmo, de ficar imaginando um outro mundo além daquele espelho? Pessoas escreveram livros e ficaram famosas por isso. Alice no Mundo dos Espelhos. Há um mundo no espelho, só que você simplesmente não consegue atravessá-lo. Existe lá dentro, você está vendo um reflexo dele. Aí todo mundo vem, criança tem essa curiosidade, né? Quem aqui aprendeu a beijar no espelho? Ó, até um barbudinho ali riu. Espelho, todo mundo, toda criança, você vai lá e aprende a beijar na boca no espelho. A criança fica olhando. Eu tenho uma netinha, a Aurora, tem 2 anos, de vez em quando ela está em altos papos com ela mesma no espelho. O mundo espiritual é um mundo paralelo ao nosso. Ele existe. Ele não se mistura com o nosso porque é proibido. São mundos paralelos: o mundo do homem, o mundo do diabo e o mundo de Deus. Eu chamo de dimensões: dimensão do espírito de Deus, dimensão do espírito do homem e dimensão do espírito do diabo. São dimensões separadas. Alguém está vendo um anjo aqui dentro agora? Ninguém está vendo, não? Mas tem anjo aqui ou não tem? E por que você não está vendo ele? Você é cego? Não, porque eles estão em outra dimensão, mas estão aqui. Bem como lá fora estão demônios, que você também não pode vê-los, mas eles estão. Se tem anjo, tem demônios. Se tem Deus, tem o diabo. Se tem o céu, tem o inferno. Ou nós acreditamos nisso, ou nós vamos ficar malucos, porque tem gente que só acredita em Deus, em coisas boas, não acredita no diabo. Tem gente que vê uma obra de feitiçaria, simplesmente vai e chuta, ignora, subestima o seu inimigo, brincam com ele. Não faça isso. Se eu te falar que tem pessoas aqui dentro com a vida completamente atormentada e são crentes por causa de demônios, você acreditaria? Pastor, mas são batizados nas águas, e daí? Fala em línguas, e daí? Você é crente 24 horas por dia? Você consegue se proteger 24 horas por dia? A sua couraça da justiça é forte assim? Você consegue passar 24 horas sem pecar? Pior, quando você peca, você pede perdão? Pede quando o pecado é grande, né? Porque nós temos uma fita para medir pecado. Tem o pecado grande e o pequeno. O pecado pequeno ninguém pede perdão. O senhor pede perdão quando cobiça uma moça na rua? Quando a senhora cobiça um rapaz? Você pede perdão a Deus quando você pensa em matar alguém ou fazer? Nós não pedimos perdão todas as horas. Ao não pedirmos perdão, a nossa couraça é aberta e o diabo ganha a legalidade para nos tocar. Ele não pode te deixar endemoniado, mas ele ganha propriedades. Gente, teve um homem que caminhou 3 anos ao lado de Jesus, 3 anos e meio ao lado de Jesus. Ele multiplicou pães, ele expulsou demônios, ele curou enfermos e estava endemoniado. Na ausência de um, tinha 2. Teve um que Jesus falou assim: olha, um entre vós é o diabo. Esse se matou, era Judas. E o outro, que um dia Jesus teve que olhar assim para ele e disse assim: ó, para trás de mim, Satanás. Pedro foi dando um susto. Jesus: Pedro fica, mas Satanás vai embora. E não era um demôniozinho pequeno não, era o chefe, era o chefão. Estava dentro de Pedro, andando ao lado de Jesus. Se os apóstolos tinham isso, imagina o crente que está do seu lado agora. É apavorante o que eu vou dizer, mas eu preciso dizer. Já percebeu que não cai mais ninguém endemoniado nas nossas igrejas? Não é só na de vocês, na minha também não. Já percebeu? Por quê? Alguém vai falar: não, pastor, demônios não existem. Já há uma teoria dessas. As pessoas dizem que eram reações psicossomáticas de um cérebro doente, esquizofrenia. Outros falando que era aquela doença que a pessoa se estribucha no chão. Como é que... epilepsia. Dão nomes. Não acredito mais em demônios. Aí outros, vem a pior, diz assim: não, na minha igreja não cai ninguém endemoniado porque tem unção para tudo quanto é lado. Mentira. Que eu já preguei em algumas que falam e eu sei que não tem. O diabo não é mais atormentado nos nossos cultos. Já ouviu essa palavra? A gente deixar o diabo atormentado? Nos cultos de antigamente, o diabo era atormentado quando entrava no culto. Ele vinha dentro da a criatura sentava e estava lá o diabo, na mente dela quietinho. Aí a criatura sentava do lado de cá, tinha uma irmã que ficava o culto inteiro dizendo: glória a Deus, aleluia.
Aí do outro lado tinha alguém que jejuou o dia inteiro. Aí aqui atrás alguém que subiu um monte para orar. Aqui na frente um jovem buscando santidade. O ambiente começava a ficar saturado com a glória de Deus. Um ambiente inóspito para o diabo. O diabo se manifestava em protesto. O que é manifestação? É um protesto. Não tem manifestação em Brasília? O que é manifestação? Protesto. Por que o diabo se manifesta? Ele só se manifesta quando ele protesta que o lugar onde ele está ruim. O diabo não protesta mais os nossos cultos. Aliás, ele está cultuando conosco. Porque o culto não é mais para Deus, é para nós, é a nossa emoção, é a nossa alma. Não, pastor, mas eu chorei o culto inteiro. Querida irmã, vá encontrar um tanque cheio de roupa suja para lavar. A senhora chora assistindo o filme do Titanic. Até hoje assistiu 80 vezes. Quando vê a cena do Leonardo DiCaprio olhando para Rose em cima daquela tábua, com aquela boquinha azul dizendo adeus, Rose, ele solta e vai afundando. Jesus usa, mas quando o inimigo pega, dá isso aí. Até hoje eu não sei por que ele não subiu em cima daquela tábua. Cabia a ele, a Rose, o pai dele, a mãe dele. Pega o filme de novo, assiste e congela as cenas, mede a tábua. Cabia todo mundo. Por que ele morreu? Né? Isso é um outro debate para um outro dia. Eu estou falando de emoção. Chorar, qualquer um chora. Não é isso que eu venho buscar numa reunião como essa. O crente tem que chegar numa reunião como essa, mais ou menos como você chega quando você está no ambiente e a bateria do seu celular está indo embora. Você fica correndo onde tem uma tomada. É sério, o crente quando ele fica sem o celular, ele entra em abstinência, dá uma crise na pessoa. Eu já vi mães esquecerem o filho em casa, mas não esquece o celular. Esquecer a Bíblia, é sério. Então quando chega no lugar, fica procurando um lugar para carregar a bateria. O crente tem que entrar numa reunião como essa desesperado assim. Eu preciso recarregar minha bateria. Eu preciso receber autoridade e poder, unção, glória, graça. Mas como é que eu recebo unção, glória e graça se eu não tenho nem postura de adorador? Se eu não sei para que quero esse dom? Perceberam que as pessoas não são mais batizadas com o Espírito Santo? Porque ninguém busca. E por que ninguém busca? Porque ninguém mais estimula. E por que as pessoas não estimulam? Porque quem recebeu não sabia para que tinha recebido. Eu me converti, sentei do lado de um garoto, ele passou a reunião inteira falando um trem que eu não entendia nada. Fim do culto, eu falei para ele: a sua mãe tem uma floricultura? Ele falou: por quê? Você ficou essa reunião inteira falando samambaia, samambaia. Que samambaia é essa? Ele abriu aquela boca, ele só tinha 2 dentes na boca. Chamava Márcio Sestari. Um dente era o zagueiro, o outro era o atacante. Ele abriu aquela boca desdentada e falou assim: não é samambaia não, é língua de anjo. Eu falei: como é que é? Eu falo língua de anjo. Eu falei: que língua? Ele abriu a Bíblia em Atos capítulo 2 e leu: estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eu li, eu falei: eu quero. Ele disse: busca que Jesus te dá. Eu falei: mas buscar de que jeito? Ele falou: pede. Eu falei: mas pedir como? Me dá a língua, me dá a língua, me dá a língua. Ele falou: não, fala glória. Eu disse: como? Glória. Ele falou: mais glória, glória, mais glória, glória, glória. Quantos glória? Ele disse: até a sua boca encher. A fórmula funciona. Mas nossos cultos estão muito paradinhos, muito geladinhos. Os nossos crentes querem mais entretenimento, querem o show, querem o impacto, querem a frase mirabolante, querem ir para o culto para receber uma unção, para ficar rico, para ficar bonito. Não sabem que a luta verdadeira é muito mais profunda. E para receber esta autoridade, aí não vem da terra, aí vem do céu. E como é que vem do céu? Alguém
tem que atravessar o espelho. Alguém tem que rachar esse espelho, abrir uma ruptura e trazer aquele mundo para cá, ou levar esse mundo para lá. Vou falar de novo. Eu venho de uma geração onde a gente dizia: ou a igreja sobe hoje, ou o céu desce aqui. Mas que a gente vai fazer uma dança espiritual entre o céu e a terra, nós vamos. E a nossa geração conheceu isso. Daniel, 21 dias jejuando, 2 horas da tarde, o céu abriu. Um anjo apareceu perto dele de dia, com o sol estalando uma mana. Quem estava perto de Daniel, que não estava em jejum e eram adoradores de Baal, a Bíblia diz que eles sentiram e fugiram. Olha o poder que estava em Daniel. O jejum dele e a presença de Deus na vida dele foi tão grande, o impacto foi tão grande, que as pessoas que estavam perto foram atingidas e não sabiam pelo quê. Leia, você vai ver. Os homens fugiram e Daniel foi ficando zonzo. E quando ele olhou para frente, ele viu Gabriel, um anjo de quinta grandeza. E Gabriel se apresentou e disse a ele: Daniel, homem muito valoroso, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. A pergunta que fica: se foi ouvida desde o primeiro dia, por que levou 21 dias para vir a resposta? Aí Gabriel vai dizer: o príncipe da Pérsia me aprisionou nos céus. Olha só, um ensinamento que ninguém nunca tinha me dado quando criança. Para mim, demônio fugia de anjo igual o diabo foge da cruz. E eu descobri que tem anjo que pode ser preso por demônios. E se fosse um anjinho pequeno eu entenderia, mas é Gabriel. Gabriel está dizendo: eu fiquei preso no céu da Pérsia, porque o príncipe do reino da Pérsia me aprisionou. Pode imaginar isso? Demônios que mandam em nações, demônios que mandam em cidades, demônios que mandam em bairros, que mandam em empresas, que mandam em trabalhos. O pastor David Yang-Shu, antigo pastor Paul Yang-Shu, faleceu ano passado, veio da Coreia uma vez ao Brasil, e eu fui ouvi-lo lá no Anhembi, em São Paulo. Era um coreano desse tamanho. A igreja dele tinha 1 milhão de membros. 1 milhão de membros. Cultos 24 horas por dia. Tem um monte de oração na Coreia que vai gente do mundo todo lá para orar. Quem já leu algum livro dele? Se não leu, perdeu. Encontre A Quarta Dimensão. Um livro desse tamanho, mudou a minha vida. Pequenininho, você fica maluco com o que ele escreve ali. E ele disse que quando saiu do hotel até o Anhembi, ele ficou perturbado. Quando ele tomou o microfone, ele disse: como vocês conseguem viver nesse país? Isso há 30 anos atrás. E alguém perguntou para ele por que. Ele disse: porque eu vinha andando e eu via demônios nas árvores, demônios nos postes, demônios nos carros, demônios nas pessoas dirigindo os carros. Eu vi demônios na igreja. Tem demônios ali. Ele apontava, pá, caía todo mundo pro chão. Crente de terno, gravata, com Bíblia na mão. Tem mais demônios ali. Como é que esse homem atingiu esse nível? Ele contou para nós: eu nunca preguei uma mensagem no púlpito sem antes ficar 3 horas ajoelhado. Nunca tive coragem de pregar sem antes passar 3 horas orando ao Deus dos céus. Ele vivia mais no outro mundo do que nesse aqui. Essa é a diferença dos nossos pais, Marcos. A igreja que eu nasci não tinha ouro nem prata, mas ela tinha o levanta e anda. A igreja de hoje tem ouro e prata, mas não tem levanta e anda. Por que não tem levanta e anda? Porque a proposta da renúncia ninguém aceita. Ninguém quer a cruz. As pessoas querem a bênção do Cristo que salva, mas ninguém quer falar assim, ó: sim, Senhor. Não é para fazer? Sim, Senhor. Não é para ir? Sim, Senhor. É para deixar esse adultério? Sim, Senhor. É para deixar de ser uma pessoa frívola? Sim, Senhor. Lembra que eu disse agora há pouco? Todos querem um Salvador, mas quem quer o Senhor? Eu li um dia desse uma postagem daquela menina Bruna Marquezine, quando ela namorava o Neymar ia em igreja. Esse pessoal, agora todo mundo é crente, né? Aí apresentaram para ela o Salvador e ela se apaixonou. Aí de repente ela posta lá assim: Jesus é um cara legal, mas a patota dele, e aí soltou um palavrão.
Eu ri e falei, ela tem razão. Porque apresentaram para ela o Salvador. Venha como está. E ela veio. Aí alguém foi falar assim para ela, agora você não pode ficar como veio. Agora não pode fazer mais isso. Ela falou, poxa, Jesus é um cara legal, mas a turminha dele. Vocês estão entendendo isso, igreja? O diabo está entre nós e nós não conseguimos sequer percebê-lo. O diabo tem lutado com o homem moderno, tentando colocar na cabeça dele o que eu estou dizendo para vocês. Eu não existo. É tudo que ele quer que as pessoas acreditem, que ele não existe. Ele não é mais o diabo da idade medieval, que vinha de dente comprido, capa preta, dizendo, eu vim pegar você. Não. Sente com seu avô, sua avó, e você vai ver eles contar das visagens, das assombrações, dos bichos. Eu morria de medo, não dormia com a luz acesa. Eu me converti, o primeiro irmão que foi na minha casa pregar o evangelho para mim, de tanto eu insistir para ele me ensinar a Bíblia, acho que ele foi com raiva, ele abriu o Apocalipse 13. E ele falou, a besta que emergiu da terra, 7 cabeças, 10 chifres, corpo de leão, pata de leopardo. Eu perdi o fôlego. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, é o bicho que vai vir para pegar os desviados. E ele não desmentiu. Aquela noite eu não dormi, medo do bichão. Então o diabo não vem mais assim, ele vem na tecnologia. Ele está dentro do seu bolso nesse exato momento, no seu celularzinho, que o senhor e a senhora já entraram num acordo. Você não olha o meu, que eu não olho o seu. Perfeito, assim a gente caminha bem. Aí só Deus sabe o que tem lá dentro. Imagine se nesse momento eu falar assim, me empresta seu celular, querido, porque tem um dom de revelação dentro do seu celular que chama TikTok. TikTok tem dom de revelação, vocês sabiam ou não? Passou uma imagem na sua frente, você olha para ela mais de 30 segundos, a inteligência artificial dentro dele vai mexer um algoritmo e vai dizer, ele gosta de ver isso. E ele começa a te oferecer isso. Ele começa a te mostrar a pornografia. Começa a te mostrar aquilo que você não tem coragem de mostrar para sua mãe, para sua mulher, para o seu esposo. E aí os crentes estão sujos. Passa o dia todo nisso, a noite inteira vendo novelas e filmes de violência, de terror. E aí chegam na igreja, se jogam nos bancos e querem que o pastor seja um mágico, que ele pegue uma varinha de condom, bata 3 vezes, abracadabra, e o céu abre. Aqui não funciona assim. Aqui não é homem, aqui é Ele, e somente Ele, e tudo para Ele. Paulo entrou em Éfeso, mapeou a cidade. A primeira coisa que ele descobriu, que Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo: o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, a deusa do amor, também chamada de Afrodite, uma deusa que era a deusa da fertilidade. E amor com fertilidade se traduz por sexo. O templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tinha 800 portas, 200 de cada lado, era um quadrilátero. Só era uma das 7 maravilhas do mundo antigo porque era gigante, como o Cristo Redentor é hoje, porque é uma das 7 maravilhas do mundo antigo porque é gigante, como o Colosso de Rhodes, que já foi uma vez na história. Sabe como era o culto da deusa Diana? Ficavam em cada uma dessas portas 800 sacerdotes ou sacerdotisas. Eram chamados de prostitutos ou prostitutas cultuais. A pessoa de Éfeso precisava de alguma bênção da deusa, principalmente na área do amor, ia lá e parava na frente do sacerdote. Eu preciso que a deusa me dê um milagre. O sacerdote fechava os olhos e pedia uma oferta. A pessoa dava uma oferta, geralmente de sangue ou de dinheiro. Quando a pessoa dava a oferta, o sacerdote entrava lá dentro do santuário. Lá tinha 800 quartos e um altar gigante no centro. Ele ia no centro do altar, entregava o sacrifício à deusa, fechava os olhos e ele era possuído por alguma coisa. O
o sacerdote ou a sacerdotisa vinha até a pessoa e dizia: a deusa pediu para você isso, isso, isso. Prometem não se escandalizar? A deusa quer que você traga aqui 3 homens e faça sexo com os 3, sendo a senhora mulher. Ou a deusa quer que o senhor, que é homem, traga aqui 3 mulheres. Ou que o senhor traga uma criança. Ou que o senhor traga um animal e faça sexo com um animal lá dentro. Orgias, perversidade. Era esse o culto dos gregos, que tinham inteligência, beleza e riqueza. Quem tem tudo isso tem falta do quê? Aventuras. E a deusa Diana dava a eles as maiores aventuras: a promiscuidade. Paulo saiu dali apavorado. Ele deu mais 20 passos e encontrou o maior centro de feitiçaria da Europa. Leia depois Atos 19 até o final e você vai ver como terminou tudo isso. A Bíblia diz: e os feiticeiros vinham no meio da rua com seus livros de encantamento e fórmulas e queimavam diante de Paulo. A pergunta é: o que levou esses feiticeiros a pegar as fórmulas e ir lá e queimar diante de Paulo? Pergunte para mim o que? Paulo começou a frequentar os lugares de feitiçaria. E quando ele pisava, não vinha nada. Não entendeu? Vou falar de novo. Os espíritos tinham medo do espírito que estava em Paulo. A luz que emanava de Paulo faziam demônios, espíritos, que quando olhavam para ele, fugiam. Aí as fórmulas de encantamento não prestavam mais. E aí Paulo começou a fazer sinais, prodígios e maravilhas. E a Bíblia diz: e pelas mãos de Paulo os enfermos eram curados, os paralíticos andavam. Uma vez Paulo escrevendo na carta aos Coríntios, e a igreja de Corinto também era grega, alguém foi tentar elogiar Paulo por causa da sabedoria dele. Aí Paulo disse assim: quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Paulo disse: não foi com a minha sabedoria que eu ganhei vocês. Quando eu fui ter convosco, tudo que eu vos falei foi em demonstração de espírito e poder de Deus. Poder de Deus de verdade. Quando Paulo percebeu que tinha centros de feitiçaria e tinha o templo da deusa Diana, o velho entendeu: o diabo manda nessa terra. E como é que eu enfrento o diabo? Sozinho não dá. Paulo vai andando pelas ruas de Éfeso e olha o milagre. De repente, do nada, na frente dele aparecem 12 homens. Quantos? Mensagens proféticas. Porque Paulo sabia que a igreja começou com 12. Jesus coloca na frente dele 12 homens, foi o texto que eu li. Quando Paulo viu aqueles 12 homens, a Bíblia diz que eles já eram salvos. Aí Paulo encontrou aqueles crentes e fez a pergunta que todo crente faz quando encontra outro crente: a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz de Cristo. E aí, cara, não importa como é que eu cumprimento hoje. Aí ele fez assim: qual é o nome da sua igreja? Foi isso que eu li no texto? Não? Paulo perguntou o nome da igreja deles? Não. Mas não é assim que todo crente, quando encontra outro, pergunta. Ah, já sei. Paulo perguntou qual era a convenção deles. Foi isso também? Não foi também? Oh, que Paulo chato. Paulo fez uma pergunta àqueles homens, uma só. Uma pergunta estranha para nós que somos crentes. Paulo perguntou para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? Ou não foi isso que eu li? Atos 19. Vocês conhecem o Espírito Santo? Olha a resposta deles. Se a pergunta é ruim, a resposta é pior. Nós nunca ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Aí Paulo falou: mas vocês são crentes como? Somos batizados no batismo de João. Eram batizados nas águas, já se ajuntavam, já cantavam louvores, já participavam da Santa Ceia, eram salvos. Mas o diabo mandava naquela terra. Aquela terra já tinha uma igreja, mas essa igreja que lá existia não fazia cócegas no diabo, porque ela não tinha armas para brigar com o diabo. Você não vence o diabo no muque. Você não vence o diabo na inteligência. Não importa se a senhora fala how are you,
Não importa se o seu carro é importante, se você é secretário do secretário, não importa que você seja o que for, quarto membro da Trindade. O diabo não se importa com isso, não se importa com seu anel de formatura, com diplomas na parede, com a sua aparência. O diabo só respeita canela de fogo. Conhece essa linguagem aqui ou não? O diabo só respeita canela de fogo. E o que é um canela de fogo? É um crente batizado com o Espírito Santo. E o que um crente batizado com o Espírito Santo tem? Ele tem as línguas dos anjos dadas na mente dele. E por que é que o crente recebeu as línguas? Para ele falar com Deus no idioma de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus, porque só Deus o entende. Porque em mistério fala com Deus. E sabendo Paulo que os crentes eram tudo ignorantes, ele diz: e quando vocês orarem em línguas, a sua mente vai ficar infrutífera. Ou seja, vocês não vão entender bolhufas do que estão falando. Mas não importa, continue falando, porque a sua mente fica sem fruto, mas o seu espírito, ele ora bem. Nós temos armas, nós temos autoridade, nós temos força e unção. Só que se você não reconhecer a autoridade que você tem, o diabo é que não vai reconhecer. Se você não souber o poder que está nas suas mãos, nos seus pés, o diabo é que não vai reconhecer. Agora, se você souber quem você é, o que Deus te deu, você vai chegar na rua da sua casa hoje à noite, vai entrar marchando e pode dar um grito: cheguei! Pastor, vão me chamar de doido. Já disse que quem fala de você não paga as suas contas. Você não está falando para ele, você está falando para quem manda naquele lugar e não se apresenta. Quando entrar na sua casa, abre a porta da casa, abre a janela, a porta, olha para o relógio de 5 segundos para sair de dentro da minha casa, para deixar meu marido, minha esposa, minhas roupas, meus objetos, meus filhos. 5 segundos para sair. E não se assuste se panela começar a cair, janela bater, porta. Não se assuste. Não faz o sinal da cruz. Fica firme, porque o diabo, ele vai rugir como um leão, mas ele não é um leão. Depois do rugido dele, o leão de verdade vai rugir. E quando o leão da tribo de Judá rugir dentro da sua casa, vai haver libertação, cura, prosperidade, milagre, autoridade. Eu não estou pregando para derrotados nessa noite. Estou pregando para homens e mulheres que precisam de um poder, de uma virtude, de uma autoridade. Porque se você não entrar dentro desse lugar para receber esta autoridade, não faz sentido vir aqui. Ah, pastor, mas eu vim porque eu queria ouvir uma coisa assim mais reconfortante. Não vem à igreja. Vai numa banca de revista, compra o último livro do Dr. Lair Ribeiro, Augusto Cury, Dr. Taniguchi. Compre lá o último livro desses coaches que são tremendos e fortes. E não se assuste quando abrir o livro e eles disseram assim: você não é tão feio quanto pensa. Mesmo sendo vesgo, por dentro você é a cara do Leonardo DiCaprio. Porque coaches fazem isso, levantam o seu moral. Se você quer essa autoajuda, não vem aqui. Aqui não é lugar de autoajuda, gente. Aqui é lugar de ajuda do alto. E a ajuda do alto só vem quando você adora. Só vem quando você sacrifica. Só vem quando você pede. Só vem quando você quer. Alguém quer? Alguém acredita? Então reage, pelo amor de Deus. Posso fazer um exercício de fé com vocês? Pode levantar a mão direita para o céu comigo? Tem gente que não levanta. Chacoalhe a mão, por favor. Pede licença para a pessoa do seu lado. Coloque a mão no ombro dela. Agarra a criatura para mim. Isso. Se ela achar ruim, fala que o médico falou para não me contrariar. O médico falou para não contrariar o pastor Marcos. Agarrou a pessoa? Chacoalhe ela até ela ficar irritada agora. Não, não é assim. Não irrita ela, irrita. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a pessoa de novo, diga: para isso.
Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, para sacudir a sua família, o seu casamento, o seu ministério, para sacudir essa cidade. Deus quer sacudir esta terra, e Ele precisa de você, do seu corpo, da sua inspiração. Eu já estou terminando. Isso. Quem não é crente vê isso aqui e diz assim: nossa, isso tem uma energia, esses crentes, porque arrepia. Está arrepiado aí, amigo? Um frio na boca do estômago, a perna ficou bamba. O que é isso, pastor? Isso é Jesus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um espírito paralisado, não é um espírito mumificado, nem amordaçado. A primeira vez que ele se manifesta na Bíblia, a Bíblia diz qual é o caráter dele. Gênesis 1, verso 2: a terra era sem forma e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pairava não é parava, é pairava. Pairava é movia-se. Ele não fica parado. Se não tinha homem para ele se movia em cima das águas. Imagina aqui dentro. O Espírito quer se mover sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios. Mas como que ele vai poder fazer isso se você nem o conhece? É possível ser crente e não conhecê-lo? Está aqui escrito. 12 crentes, tementes a Deus, bons crentes, fiéis, mas não tinham autoridade, porque o diabo não se vence aqui, nem aqui. O diabo se vence aqui. Paulo provocou uma revolução tão grande na cidade de Éfeso. Procurem depois no Google qual foi o fim do templo da deusa Diana. É engraçado. A explicação é que teve um terremoto e a sétima maravilha do mundo antigo caiu, ruiu. É a explicação do mundo para o término do templo da adoração à deusa Diana. Eu nunca ouvi falar que fechar uma igreja acabava o culto. A pandemia, ficamos 2 anos com a igreja fechada. E a igreja viva aqui? Eles não entendem o que aconteceu lá. Eu entendo. Quer perguntar o que aconteceu? 1,5 metro de altura, manco de uma perna, caolho, mas cheio do Espírito Santo. Ele arrumou mais 12 e falou para eles: vocês querem receber? E os 12 falaram: queremos. E a Bíblia diz: e Paulo, impondo a mão sobre os 12, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Resultado: acabou o templo da deusa Diana, acabou a religião da Diana, acabou os centros de feitiçaria. Está lá, os feiticeiros pegaram as fórmulas, vieram para o meio da rua queimar, porque não prestou mais. Porque chegou na cidade um espírito maior, um espírito de luz. O mesmo espírito que chegou lá está dentro de você, ou ele deveria estar, porque infelizmente ele não pode estar dentro de alguns aqui. Sabia disso? Sabia que nem todo crente tem o Espírito Santo dentro dele? Todo crente tem o Espírito Santo do lado dele, mas dentro dele são poucos. João capítulo 14, leia lá, lembra do texto antigo? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aquele texto todo, lá no versículo 15, 16, Jesus vai dizer assim: olha, eu vou enviar sobre vós um Espírito de verdade, que o mundo não conhece porque não vê, mas vós o conheceis,
Aí Jesus disse: Ele estará convosco. E se der certo, um dia Ele vai estar em vós. Ele estará com e em. Com é aqui do lado. Ele está do lado de todo crente. Mas dentro não pode. Quer perguntar o porquê? Ele não pode olhar o que você olha. Porque se ele estiver dentro de você e você abrir uma pornografia, você fere o espírito e entristece ele. Se ele estiver dentro de você e você sair daqui e ir fazer coisas erradas, ele não pode estar dentro de você, porque o Espírito é santo. Ele fica do seu lado, ele vai com você até onde dá, ele te acompanha até onde ele pode, acredite nisso. Mas tem lugares que ele não entra, tem coisas que ele não olha, tem coisas que ele não toca, e ele não pode mais nem falar por você, porque só Deus sabe o que sai da sua boca. Eu me emociono porque ele está aqui. O Espírito Santo é querido. Ele é um cavalheiro. Ele é um gentleman. E os crentes esquecem o que Jesus falou: se um dia vocês pecarem contra mim, terão perdão, viu? Se pecarem contra o meu Pai, terão perdão também. Mas se pecardes contra o Espírito Santo, não terão perdão nem hoje, nem nunca mais. Olha como é terrível. Isso se chama paracletologia ou pneumatologia. É a doutrina do Espírito Santo. Na nossa geração, alguém gastava tempo para estudar, para entender, para compreender. Por isso a igreja era ladeada de dons. Nos últimos anos acabou tudo. Nos adaptamos a esse mundo moderno. E ser moderno não é errado. O duro é ser mundano. Ser para frente não é errado. O duro é ser para frente e deixar Jesus para trás. Aí não funciona. E eu termino esperando que essa palavra tenha impactado o seu coração. Porque vocês que já são velhos igual a mim, ao pastor Marcos, que me escuta desde criancinha, a gente aguenta qualquer coisa. Não tem escândalo, nada nos tira da presença de Deus. Como eu disse, meus pés estão fincados numa rocha. E o que foi que fez meu pé ficar preso na rocha? Meus ouvidos ouviram, meus olhos viram, meu coração sentiu. Quem já viu, ouviu e sentiu, não consegue caminhar em outro lugar. Estou citando Paulo para vocês, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu vi a glória de Deus na minha infância. Eu ouvi profecias, eu senti a presença dele. Deus é real, o Espírito Santo é real. Então nada me tira da presença dele. Mas o problema não sou eu, o problema é o seu filho. É aquela garotinha que está deitada no colo da mamãe ali. Imagina daqui 10 anos em que igreja ela vai estar congregando. Como serão os cultos? Eu tenho filhas que eu apresentei no altar, minhas 3 filhas. Nos últimos 5 anos eu tive batalhas terríveis com elas por causa da universidade, para tentar falar para elas que só há um caminho. E como você combate os seus filhos? Tem a mente deles feita uma lavagem cerebral por professores de sociologia, antropólogos, biólogos e outros pensadores mais, que não acreditam em Deus. Aí nessa semana alguém perguntou para mim: por que Karl Marx odiava tanto Deus? O pai do socialismo e do comunismo escreveu que a religião é o ópio do povo. Ópio é uma droga. Por que a religião combate tanto a igreja? Você sabe ou não? Pergunte para mim: por quê, pastor? Porque para o socialismo, o comunismo, o Estado tem que ser Deus. O Estado tem que ser grande. O Estado tem que te dar bolsa isso, bolsa aquilo outro. O Estado tem que te servir.
Então você tem que adorar o Deus chamado Estado. E eles conseguem convencer as pessoas com essas ladainhas. Mas tem um grupo que eles não dão conta. Pergunte quem? Os crentes. Pergunte por quê? Porque quando o crente está com problema, ao invés de ele ir na prefeitura, ele vai na igreja. Ao invés de pedir uma coisa, ele vai dobrar o joelho e orar. E aí ninguém consegue explicar porque o milagre acontece. Karl Marx entendeu: se não matar a religião cristã, a gente não consegue entrar na mente das pessoas, porque o concorrente é muito grande, é Deus. Então mate Deus, tire das pessoas a pureza, tire a crença que há um Deus do céu, e a gente domina o mundo. O espírito do anticristo é esse. Aí Paulo vai ensinar: ainda há um aqui na terra que detém o espírito do diabo. Paulo diz: antes que o homem da perdição, o iníquo, o anticristo apareça, e ele só não pode aparecer, Paulo diz: há um que o detém. Quer saber quem detém ele? Quem está dentro de você. É o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui com a igreja, por isso que nós, crentes pentecostais, pelo menos a minha geração, acredita que a igreja não passará pela tribulação, ela será arrebatada. Por causa disso. Porque quem detém o anticristo não é uma. Se fosse uma, seria a igreja. Mas Paulo diz: há um que o detém. E quem é que detém o espírito do anticristo? O Espírito de Deus que está aqui. E onde é que o Espírito de Deus está? Dentro de mim, dentro de você. E quando é que o Espírito vai sair da terra? Vou explicar, ensinando Paulo. Dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo nos levará. Ao nos levar, ele sai da terra. Ao sair da terra, o espírito do anticristo começa a reinar. E aí as pessoas que não acreditam no que a gente prega ficarão aí. E aí esses crentes relativistas, moderninhos, que não, tudo depende. Não importa o que você pensa. Lei é lei. Lei não se discute. Lei se cumpre. Sim ou não? O que é esse livro? Livro de leis. Ah, tem leis aí atrasadas demais. E daí? Ninguém revogou a lei. Ah, mas não presta. Não presta. São leis pétreas. Está estabelecido e ponto final. Você crendo ou não, acreditando ou não, respeitando ou não, a lei está estabelecida. Se você obedecer a lei, você não será punido pelo que está escrito. Se obedecer a lei, você receberá a benesse disso. Pode ser uma lei maluca, idiota, na sua cabeça. Não, eu posso ter quantas mulheres eu quiser. Quem vai me impedir? Um livro de 2 mil anos atrás? Faça, vá lá, vire um depravado, faz o que você quiser. Ninguém vai te impedir. Mas está escrito: ficarão de fora. Está escrito: ficarão de fora. Não há outro Deus além do nosso. Está escrito. Ah, mas eu creio em outro. Deus respeita, eu respeito, todo mundo respeita. Mas no último dia, acabou. Lei é lei. Eu amo moto e encerro aqui. Eu tenho uma moto de corrida, eu tenho uma Fireblade 900 cilindrada. Consegue imaginar o velhinho aqui numa Fireblade 900 cilindrada? Já dei 260 na moto. Eu vi o céu de perto. Tem uns 10 anos que eu não sento na minha moto. Eu chego na garagem, olho para ela, limpo ela, mando lavar. Meu cunhado dá uma voltinha nela e volta. Não ando mais nela. Quer perguntar por quê? Lá na minha cidade, um vereador baixou uma lei para usar capacete. E eu não gosto de capacete. Primeiro que minha cabeça é grande demais. Segundo que meu cabelo é um problema. E eu tenho problema com o cabelo. Aí quando eu ponho o capacete, quando eu tiro, eu fico parecendo gadareno. Tem gente que é pior que eu estou olhando. Estou de olho. Então, eu tenho 2 coisas a fazer. Eu posso andar pelas ruas sem capacete, mas vou ser punido, que se alguém me pegar, vão tomar minha moto, vão prender, vou ter que pagar multa. Ah, mas eu não concordo. Eu não concordo, mas eu não tenho que discutir, a lei está estabelecida. Se eu usar, eu posso usar. Ninguém vai me impedir de tirar minha moto de dentro da minha casa. Mas se eu andar com ela, eu posso ser multado.
ou eu fico só olhando ela e limpando 10 anos. É uma escolha minha. Você está entendendo, irmão? Não importa o que você pensa, importa o que está escrito. Você pode ser sábio, você pode ter inteligência, você pode ser isso ou aquilo, mas você não é nada perto de Deus. Eu nunca vi alguém ir para uma briga com ele e ganhar. Ou sai aleijado, igual Jacó, ou perde. Essa cidade precisa ser impactada. E ela não precisa de mais uma igreja. Já tem igrejas. Ela precisa de uma igreja viva. Vou falar de novo. Ela precisa de uma igreja cheia do Espírito Santo. Imagine as notícias que vão começar segunda-feira, depois dessa conferência. Crianças, filhas de membros daquela igreja entraram lá na creche ou nas escolinhas e de repente olharam para o professor, deram bom dia, o professor ficou estribuchando no chão, babando, escumando pela boca. Ninguém sabe o que aconteceu, acho que é esquizofrenia ou uma doença. Não era não, era a presença de Deus dentro das nossas crianças. Imagine notícias dizendo que os membros dessa igreja entraram no supermercado e quando saíram o sol quente, a sombra passou em cima do aleijado. E o aleijado deu um pulo e ficou em pé. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Eu só estou contando a história da igreja de Atos dos Apóstolos. Esta é a igreja original, a igreja que trazia o céu para a terra. Mas porque trazia o céu para a terra, havia pureza, santidade, crença, respeito e autoridade. Que Deus transforme essa cidade como Ele transformou a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, pastor Marcos, terminou os dias dela em glória, tamanha glória, que lá em Apocalipse Jesus mandou uma carta para ela. Carta à igreja de Éfeso. Há uma carta na Bíblia somente falando carta aos Efésios. O apóstolo São João, o melhor amigo de Jesus, terminou os dias dele depois que saiu da ilha de Patmos, com mais de 90 anos, pastoreando a cidade de Éfeso. Quando o apóstolo São Pedro cometeu aquela loucura de mandar os crentes venderem tudo que tinham e colocar aos pés dele, achando que Jesus voltaria naquele tempo. Quando acabou todos os recursos e o povo começou a passar fome, porque tudo que tinham foi depositado aos pés dos apóstolos, comeram e beberam por anos, acabou tudo. Os crentes começaram a passar fome. Quem sustentou a igreja de Jerusalém? A igreja de Éfeso. Porque era uma igreja viva, poderosa e cheia do Espírito Santo. Eu não sei se essa cidade já matou muitos profetas. Eu não sei se muitos crentes já se perderam aqui. Acredite, não é porque eles queriam. Demônios, espíritos da maldade, espíritos que entram na vida das pessoas pelos olhos, pela boca, pelo ouvido, comidas sacrificadas a ídolos. Nem nossos filhos ensinamos mais a orar. Ah não, ensinamos a orar pelo almoço e pela janta. Mas quando estão na escola, um amiguinho dá um pedacinho de bolo, a gente não ensina o filho, não coloca qualquer coisa na boca, ora primeiro. Estava em Ji, Paraná, pregando em Rondônia, o Roberto estava comigo. Na oração final, uma menina de 12 anos vomitou agulha amarrada com cabelo. 12 anos. A mãe dela, diretora do ciclo de oração da igreja. Como é que isso entrou dentro do corpo de uma criança? Me fale. Uma menina que vai à igreja. Se não através de transformação de comida, de obra de feitiçaria pesada. Se acreditamos que a mão de um crente cura o enfermo, a mão de alguém do outro lado pode adoecer pessoas. Se a roupa do apóstolo São Paulo, colocada sobre demônios, expulsava demônios e curava os enfermos, roupas de ídolos ou roupas consagradas a demônios podem trazer coisas ruins. Quer ver eu deixar todo mundo apavorado aqui, pastor Marco? Quem aqui já foi comprar numa loja e quando foi fazer o pagamento, bem do lado do caixa tinha um pote de sal grosso com a cabeça de alho dentro? Tinha lá. E a senhora comprou mesmo? Entrou no biombo, experimentou a roupa, fez uma oração antes ou não? Tudo lá dentro é consagrado a outro Deus que não é o nosso. Porque se fosse ao nosso, a pessoa creria nele. Já comprou em algum ambiente onde você chega na porta, tem uma planta chamada Comigo Ninguém Pode?
Quem já viu isso? O que é que o dono daquela empresa está dizendo? Tudo aqui é protegido por entidades ou espíritos que não são os nossos. Alguém pode falar: pastor, isso aí é fanatismo. Chame do que você quiser. Eu sei o que eu já vi, e eu sei o que eu já vivi. Certa vez eu passei uma luta, uma violência tão grande, mas tão grande na minha vida, que eu achei que ia acabar tudo. Eu estava em Belo Horizonte, de joelho dobrado, falei: Senhor, me ajuda, eu preciso de alguém para orar comigo. E veio à minha memória um irmão, um profeta do Senhor, que já dorme no Senhor, profeta Eloi. O profeta Eloi era um homem lá de Maceió, era um homem fora desse mundo. As pessoas achavam que ele era maluco, e era maluco, né? Todo profeta é maluco. Eu liguei para ele, quando ele falou, eu falei: pastor, profeta Eloi. Quando eu falei Eloi, ele começou a orar em línguas. Ele disse: Jesus já me mostrou tudo aqui. Falou: liga aí você está no hotel, não está? Eu falei: estou. Liga aí na cozinha do hotel, manda subir. Escandaliza não, hein? Manda subir vinagre, azeite e uma botija vazia. Quando tudo estiver no seu quarto, você me liga de novo. Meus assessores tiveram que se virar para conseguir óleo, vinagre e um pote vazio. Liguei para ele, falei: está tudo aqui. Ele falou: no pote vazio pega água quente lá no chuveiro. Eu falei: está aqui na minha frente, 3 potes. Ele falou: você está de meia? Eu falei: não, estou sem meia. Ele falou: pega os seus pés, vamos lá. Primeiro, passa o vinagre nos seus pés. Eu falei: passei, e agora? Ele disse: agora passa o óleo. Eu disse: passei o óleo. Ele disse: agora pegue a água e lave. Eu falei: já fiz. Ele diz: assim diz o Senhor: com o vinagre eu mato, com o óleo eu curo, e com a água eu limpo. Eu sou assembleiano, eu nunca tinha ouvido isso, mas o desespero faz a gente fazer coisa. Aqui dentro meu coração deu uma fechada. Eu falei: meu Deus, obra de feitiçaria evangélica. Quando eu falei isso, ele deu um grito do outro lado e disse: está duvidando, né? Pega o telefone que está aí do lado da sua cama e liga na sua casa agora. E eu liguei. Falei: já estou com a minha esposa aqui, pede para chamar a sua empregada. Chamei a empregada. Diga para ela: vai no seu closet, terceira fileira, terceira prateleira, do lado direito, tem um saquinho preto num canto. Falei: Silvana, a moça trabalha em casa da Deus e Amor, imagina. Ela foi lá, ela voltou: pastor, estou aqui com uma sacolinha preta. Aí eu perdi a voz, já não conseguia falar mais nada. Ele falou: tem, né? Ela achou, né? Eu falei: achou. Ele disse: dentro dessa sacola preta tem uma camiseta. Você sabe quem te deu? Eu disse: não, nem sabia dessa sacolinha, porque eu recebo presente em todo lugar que eu vou colocando tudo dentro da bolsa, chego em casa, nem olho. Pois bem, essa camiseta foi uma obra de feitiçaria. E eu, pastor, um ponto de contato dentro da minha casa. Ele falou: queima. Eu falei: Silvana, queima. Ela: não, é bonito, deixa eu levar para o meu marido. Diz: queima, eu compro outro para ele. O profeta mandou: queima. Se nós não acreditarmos que o mal existe, não faz sentido acreditar que o bem existe também. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado, pastor. Eu não vim à toa aqui hoje. Eu não sou vidente, eu não tenho essas revelações profundas. Eu sou só um ensinador da palavra. Mas essa noite Deus te dará sinais. Quando você entrar na sua casa, não se assuste. Objetos vão chamar a sua atenção. Deus vai trazer a memória. Coisas vão te incomodar. O Senhor vai limpar a sua vida. O Senhor vai quebrar as maldições. Porque essa cidade precisa ver que ainda há poder de Deus sobre ela. Fica de pé comigo. Você crê? Contra o poder do mal só existe uma coisa que o combata: a glória de Deus. Feche seus olhos.